Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Te convido a meditar na palavra do Senhor, nosso Deus, que se encontra no livro de Josué, capítulo 9, e o versículo 3 a seguir, que nos diz assim a palavra do Senhor, nosso Deus. Todavia, quando os moradores de Gibeão ouviram o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados. Nos pés traziam sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si. Todo o pão que levaram para o caminho era seco e bolorento. Vieram a Josué ao arraial em Gilgal e disseram a ele, aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei aliança conosco. Os homens de Israel responderam aos heveus: bem pode ser que habiteis no meio de nós. Então como faremos aliança convosco? Disseram a Josué: nós somos teus servos. Perguntou-lhe Josué: quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: teus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, o teu Deus, pois ouvimos a sua fama, e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam a leste do Jordão, a Seom, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciões e todos os moradores da nossa terra nos disseram: tomai convosco provisão para o caminho, ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos, fazei aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, mas agora já está seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, mas já estão rotos, e nossas vestes, nossas sandálias já envelheceram, por causa da longa jornada. Então os homens de Israel tomaram da provisão deles, e não pediram conselho ao Senhor. Assim Josué fez uma aliança de paz com eles, prometendo poupar-lhes a vida, e os líderes da comunidade prestaram-lhes juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e moravam no meio deles. Então partiram os filhos de Israel, e ao 3º dia chegaram à cidade deles, em Gibeão, Quefira, Berrote e Criate Jearim. Os filhos de Israel, porém, não os feriram, porque os líderes da comunidade lhes haviam jurado pelo Senhor, o Deus de Israel. Toda a comunidade murmurava contra os líderes, e responderam: nós lhes juramos pelo Senhor, o Deus de Israel, e agora não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhe faremos: nós os deixaremos viver, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes fizemos. Continuaram os líderes, vivam. Assim se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a comunidade, como os líderes lhes haviam dito. Chamou Josué e lhes perguntou: por que nos enganaste, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora sereis malditos. Entre vós nunca deixará de haver servos, rachadores de lenha, tiradores de água, para a casa de meu Deus. Então respondeu a Josué: foi anunciado aos teus servos, como certo, que o Senhor, o teu Deus, ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra, e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida, por causa de vós, e fizemos isso. Agora estamos nas tuas mãos. Faze conosco aquilo que te parecer bom e justo. Josué então os livrou das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. Nesse dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a comunidade e para o altar do Senhor,
até o dia de hoje no lugar que Deus escolhera. Amém? Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe você que já entrou na live, que Deus possa te alcançar nesta meditação em nome do Senhor. Então a palavra de Deus fala da astúcia dos gibeonitas, que eles, sabendo que o povo de Israel era um povo forte, um povo eleito pelo Senhor, eles temeram pela sua vida. E eles inventaram uma mentira para poder falar para Josué e toda a comunidade de Israel. Então eles se disfarçaram de roupas velhas, pegaram pão bolorento, pegaram odres velho, vinho velho e sandálias velhas e fizeram uma maneira como se eles parecessem uns trapilhos, né? E chegaram até Josué para fazer aliança com eles, com o povo de Israel. Mas o povo de Israel não podia fazer aliança com aqueles que viviam ali, porque o Senhor tinha dado aqueles povos para eles possuir as suas terras. Então eles pensaram assim, se nós chegarmos realmente como nós somos, eles não vão nos receber e vão nos matar. Mas se nós mentirmos, se nós disfarçarmos, então nós poderemos enganá-los e eles vão jurar em nome do Senhor, então eles vão ser proibidos de nos matar. E foi isso que eles fizeram. Por que que eles fizeram isso? Porque eles viam que eles não tinham uma outra solução. Eles tinham certeza que o povo de Israel iria vencer todos aqueles reinos, porque era a promessa do Senhor e eles já tinham ouvido as notícias do que tinha acontecido no Egito, com o rei de Esbom, com todos os demais reis de Og. Então, eles imaginaram, assim como aconteceu com os outros, vão acontecer com todos estes aqui também. Então, nós não temos chance de sobreviver. Então, vamos inventar uma mentira para nós conseguirmos enganar e fazer aliança com eles. E foi isso que eles fizeram, né? E Josué e os líderes, sem perguntar ao Senhor, já foi logo aceitando e já foi logo fazendo aliança com eles. E depois que juraram em nome do Senhor, aí eles não podiam mais, né, combater contra eles, porque jurou em nome do Senhor. Então, para que eles não quebrassem o juramento, né, e então eles se tornaram servos do acampamento, para servir água, puxar água e rachar lenha para a casa de Deus, né, para o tabernáculo. Então eu quero meditar na palavra de Deus, aquele que pensa que não tem mais nada para perder. Porque os gibeonitas viu que eles não tinham outra saída, né? Ou eles iam lá e tentavam fazer uma aliança com Israel, ou era certeza que eles iam perecer, porque o povo de Israel iriam vencer todas aquelas nações. Então eles se dispuseram em fazer alguma coisa, porque eles já não tinham mais nada para perder. Então vamos meditar na palavra de Deus. Aquele que pensa que não tem mais nada para perder. É isso que os gibeonitas pensaram. Ainda que Josué, depois quando descobriu, falou assim, agora vocês vão ser amaldiçoados, porque vocês vão ter que viver tirando água, né, e rachando lenha. Mas eles preferiram isso do que a morte, porque eles não tinham outra saída, uma outra solução. Então vamos meditar na palavra do Senhor nosso Deus, e eu te convido, amém? Aquele que pensa que não tem mais nada para perder, nada mais no dicionário português. A forma correta de escrita de expressão é nada demais, escrita de forma separada. É utilizada para indicar que nada está ocorrendo fora do que é considerado normal. Ou seja, nada está sendo feito acima da medida ou intensidade habitual. Nada no dicionário português é pronominal. Primeiro, pronominal indefinido, coisa nenhuma. E 2, advérbio de modo nenhum, em grau nenhum. Então, aquele que pensa que não tem mais nada para perder, pensa que ele não tem mais coisa nenhuma, né? Que não tem mais jeito. Êxodo, capítulo 1, versículo 22, e o capítulo 2, versículo 1 a 3.
que você possa meditar comigo na palavra de Deus. E deixa a palavra de Deus falar ao seu coração. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, mas a todos os filhos deixareis viver. A todas as filhas deixareis viver. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma descendente da mesma tribo. A mulher concebeu e deu à luz um filho. Vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco e revestiu de betume e piche. Então pôs nele o menino e o largou entre os juncos à beira do rio. Então a palavra de Deus fala que Faraó fez um decreto que todos os meninos que nascessem era para ser jogado no Nilo. Agora as meninas podiam deixar com vida. E nesse tempo, um homem hebreu da tribo de Levi casou com uma mulher da mesma tribo, Joquebede. E ela engravidou e teve uma criança. E era um menino. E por 3 meses eles lutaram para esconder aquele menino. Mas foi passando os dias e foi ficando mais difícil esconder aquele menino. Agora imagine a situação. Eles eram escravos. Eles estavam sendo vigiados. Criança chora. Criança faz barulho. Criança tem que suja, tem que lavar a roupa da criança, tem que alimentar a criança. É quase que impossível não conseguir mostrar que ali tem uma criança. Mas a palavra de Deus fala que Joquebede, ela conseguiu esconder 3 meses. Até onde ela conseguiu foi até 3 meses, fazendo o maior esforço, de uma maneira que só Deus sabe como, ela conseguiu dar o lé, escapar, do soldado e esconder, sem que eles vissem, sem que eles percebessem que ali tinha um menino. Mas quando chegou 3 meses, não teve mais jeito, porque daí Moisés já estava mais forte, já estava maior, o choro dele já ia mais longe. E aí como ela ia esconder? E se ficasse ali, certamente ia morrer, não tinha para onde ir. É como nós estamos meditando. Aquele que pensa que não tem mais nada para fazer. Quer dizer, enquanto ela pôde fazer, ela fez. Mas chegou o instante que ela não podia fazer mais nada. Aí ela tinha que tomar uma decisão crucial. E a decisão era abrir mão do menino. Arrumar uma maneira em que ele pudesse ir para longe dela. E daí, ela fez o quê? Ela preparou ali um cestinho de junco, betumou, preparou todo ele e colocou no rio. Na margem do rio. À espera do milagre. Porque somente um milagre poderia salvar aquele menino. É como aquele ditado assim: se ficar, o bicho pega. Se correr, o bicho come. Então, não tem o que fazer. O que ela podia fazer, ela fez. Mas e agora? Agora a única coisa seria confiar em Deus. Porque só um milagre ia permanecer a vida de Moisés. Imagine o coração, a dor, a angústia daquela mãe que teve que lançar nas águas. E a Bíblia fala, irmão, quando a Bíblia se refere a muitas águas, fala de povos, de nações, Então, ela teve que deixar ele ir. E quantas mães que têm esse mesmo sofrimento, Que precisa ver o seu filho partir para longe,
ir para uma outra cidade, ir para um outro lugar, ir para distante dela, longe dos seus olhos, né? Joquebede, enquanto ela podia, ela estava fazendo, mas chegou o momento que ela não podia fazer mais, e somente um milagre. E nesse momento, Joquebede contou uma fé. Eu quero dizer para você, mãe, se você estiver num processo difícil com o teu filho, que você já tem feito tudo que você podia fazer e não tem como fazer mais, a única condição que resta é entregar nas mãos de Deus e esperar que Deus faça. Porque foi isso que Joquebede fez, entregou nas mãos do Senhor e disse: Senhor, até aqui eu arrisquei a minha vida para guardar a vida do meu filho. Mas agora não tem mais saída. Porque se ele permanecer junto comigo, ele vai ser morto. Morto pelos soldados, pelo exército de Faraó. Vai ser lançado no Nilo, aos crocodilos. Então, Senhor, toma nas tuas mãos. Então, quando você não pode fazer, entrega nas mãos de Deus. Porque tem coisa, irmão, que se a gente pudesse, a gente abria a cabeça e colocava dentro da cabeça. Que se a gente pudesse fazer, a gente faria para ver o filho livre daquela situação. Mas é coisa que está longe da nossa possibilidade. Então, o que nos resta? Confiar em Deus e entregar nas mãos de Deus. Foi isso que Joquebede fez. Entregou nas mãos de Deus e deixou que Deus fizesse. Porque a partir dali, ela não poderia fazer mais. Porque ela não tinha como ficar com seu filho dentro da sua casa. Se ela permanecesse e insistir que ele ficasse, certamente ele ia ser morto, jogado aos crocodilos. Né? Mas ela teve fé. Então, na nossa vida, irmão, há momentos quando a pessoa sabe que não tem mais o que perder, que não tem da onde sair, não tem um jeito nenhum. Então, é só fé. É só fé. O que fazer? Fica com o coração na mão, fica com o coração apertado, mas tem que confiar. Porque é só Deus que pode fazer e ninguém mais. Então, quando a pessoa pensa que não tem mais nada para perder, porque já está tudo perdido. Então, só a fé, irmãos. Só a fé, que é o firme fundamento, é que pode entrar nessa situação e dar uma solução. Êxodo 14, versículo 9 a 16. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marche. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então, aquele menininho, aquele bebezinho, lá na beira do rio Nilo, ele foi visto pela filha de Faraó, foi adotado por ela, ela pagou o salário para a própria mãe cuidar da criança,
Quando ele cresceu, ela adotou ele, levou para o palácio, deu toda a assistência de um príncipe, e ele criou ali no palácio. E depois, quando ele ficou grande, aí ele foi ver os seus irmãos, tentou resolver o problema da sua forma, acabou tendo que fugir do Egito, indo embora. Quando ele estava lá em Midian, o Senhor falou para ele voltar novamente ao Egito, que o Senhor tinha levantado ele como um libertador dos filhos de Israel. Agora imagine, Joquebede achou que não tinha nada mais que fazer, nada mais para perder, porque já tinha perdido tudo. Agora, o filho que ela achou que não iria sobreviver, ele sobreviveu, conseguiu viver no palácio, e agora Deus fez ele o libertador dos hebreus. E agora, depois que o Senhor usou a vida de Moisés com aquelas 10 pragas lançando ali sobre o Egito, ele conseguiu tirar o povo de Israel de dentro do Egito. Mas quando ele foi para o deserto, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e Faraó veio perseguindo atrás. Quando o povo viu a perseguição do Faraó, começou a murmuração. Ah, por que isso? Ah, por que aquilo? Ah, por que aquilo outro? Porque as pessoas são cheias disso, né? Por que fez isso? Por que aquilo? Por que não deixou daquele jeito mesmo? Por quê? Por quê? Por quê? Tanto por quê? E Moisés, ele começou a clamar ao Senhor. E o Senhor diz, por que clama a mim? Diga ao povo que marcha. Então, nesse momento que eles achavam que estava tudo perdido, eles achavam que era morte. Eles achavam que eles iam ser exterminados ali pelo exército de Faraó. O Senhor falou assim, fala para o povo continuar marchando. Marcha. Moisés falou, fica quieto que vocês vão ver o livramento de Deus. Esses egípcios que vocês estão vendo, nunca mais vocês verão eles. Porque nunca mais será um problema para vocês. Se o Senhor libertou, está liberto. E aí, quando eles escutaram e viram que eles não tinham mesmo para onde ir, eles encalharam ali na beirada do mar. E de um lado montanha, do outro lado montanha, e o exército de Faraó que vinha a toda velocidade, fumaça levantando, né, poeirão levantando, e eles amedrontados. O Senhor disse, marcha. Eles foram obrigados a marchar, ou com fé, ou sem fé, ou duvidando, mas eles tinham que marchar, porque eles queriam fugir da morte. Quando eles pisaram os pés nas águas, o Senhor manda Moisés levantar a vara, e o grande milagre, a grande maravilha de Deus acontece, e o caminho aparece no meio do mar para o povo passar. Então, muitas das vezes, irmãos, quando não se tem mais nada para perder, muitas vezes Deus está fazendo algo tão lindo na vida da pessoa, uma libertação tão grande. Muitas das vezes Deus está fazendo um ribuliço na vida da pessoa, e a pessoa fica, ai, mas quando eu era lá eu tinha isso, ai, quando eu estava lá eu tinha aquilo. Não esquece do passado, quer viver na mesmice toda a vida, quer viver no sofrimento toda a vida. Então Deus fez com que eles encalhassem ali, ou vai, ou racha, ou arrebenta a tampa da caixa. Alguma coisa tem que acontecer. Quando eles chegaram ali, não tinha para onde ir mais. Se eles fossem para trás, eles não queriam enfrentar o exército. Então eles falaram, morrer por morrer, vamos morrer então nas águas. Colocaram os pés e foi. Quando eles foi, aí o Senhor fez o milagre. Então, irmãos, tem momento na vida das pessoas que, ele está encurralado ali. É como que se fosse um labirinto. Não sabe para onde vai. Não tem mais nada para perder, porque já perdeu tudo. Já está, é tudo ou nada.
Aí ele enfia a cara. No que ele enfia a cara, Deus dá a vitória. Porque muitas das vezes, irmão, a nossa covardia, muitas das vezes a nossa perguntação, porque nós perguntamos demais. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Como se Deus tivesse que nos explicar, dar explicação para nós de tudo que Ele está fazendo. Então, o Senhor permite a perseguição. Porque daí nós vamos mesmo com nossos pezinhos mesmo até o mar. Ou nós atravessamos ele, ou nós nos rebentamos lá no exército de Faraó. E como ninguém quer enfrentar a morte, todo mundo corre. Aí corre, aí o povo vão se atropelando uns aos outros, por cima do mar. Aí o Senhor vai, abre as águas. Então tem momento na nossa vida, irmão, que Deus permite a pressão. Não é Coca-Cola, não. Mas Deus permite pressão. Porque quando as coisas nos pressionam, nós começamos a marchar. Porque tem pessoa que quer ficar bonitinho, paradinho, quietinho, quer ficar assim, sem fazer nada, braço cruzado, quer ficar boa vida, quer deitar numa rede, sombra, água fresca e tudo bom. Aí Deus permite a perseguição. Aí, ó, por aqui no caminho. Aí tem que atravessar o mar. Aí Deus faz o milagre. Então, eles pensaram que estava tudo perdido, que não tinha mais nada para perder, porque já perdeu tudo, agora só faltava perder a vida. Falta de fé, né, irmãos? Falta de confiança, porque nós somos assim mesmo, irmãos. Deus está fazendo tanto. Olha o que Deus fez com esse povo, tanto de milagre e maravilha que Deus fez, eles ainda estão murmurando. Ai, por que Deus me tirou de lá? Ai, por que Deus fez isso? Ai, por que Deus permitiu isso? Ai, por que Deus... Ai, só sabe reclamar. A misericórdia de Deus é tão grande que Ele não mata, que Ele ainda dá a vida. Ele ainda abre um caminho no meio do mar para passar. Eles viram a morte nos olhos. Imagine um exército equipado, vindo, com vontade de exterminar, e eles sem ter para onde ir. Para onde nós vamos? Quem vai entrar dentro da água vai afundar. Para onde nós vamos? Mas o Senhor falou, marcha, se é para frente, pode ter rio, pode ter mar, mas se é para frente, tem que continuar para frente. Voltar para trás, não. E tem pessoa que qualquer coisa ele quer voltar para trás, né, irmão? Qualquer coisa ele quer voltar para trás. Mas aqui nós vemos. O negócio é ir para frente. É ir para frente. Mesmo que é um rio, é um mar, um grande mar. Mas tem que ir para frente. Aleluia, Jesus. Êxodo 14, versículo 24 a 31. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e o alvoroçou. Emperrou-lhe as rodas dos carros e fê-lo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios, fujamos da presença de Israel. O Senhor peleja por eles contra o Egito. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar retomou sua força. Ao amanhecer, os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. As águas tornaram cobrindo os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Os filhos de Israel, porém, caminharam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe foram como muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Quando Israel viu o grande poder que o Senhor mostrara aos egípcios, o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Então, quando eles pisaram no mar, fez dois muros, um de um lado do outro, e o caminho se abriu. Quando abriu o caminho, eles entraram. E quando eles estavam à distância, o exército veio e viu que estava aberto, entrou também. Achou que poderia entrar. Mas quando eles estavam praticamente no meio do mar,
Senhor enviou o seu anjo e começou a emperrar as rodas dos carros. E começou a destravar. E começou a tirar o parafuso, tirar uma roda, quebrar uma coisa aqui, quebrar outra ali. E eles começaram a andar dificultosamente, com dificuldade. E eles começaram a arruma aqui, arruma ali, não dá certo. E vai, e aí o medo, o pânico tomando conta deles, e eles se deram por conta que o Senhor estava pelejando pelo seu povo. Então eles disseram, vamos fugir, porque o Deus de Israel peleja por eles. Mas aí já era tarde demais. Quando eles quiseram fugir, o Senhor disse para Moisés, levanta a vara. E as águas cobriu todos os egípcios, e eles foram mortos. Num único dia, todo o exército. Para eles não teve saída. Tudo estava perdido. Sabe por quê? Porque eles perseguiram aquilo que era de Deus. Eles perseguiram o povo de Deus. Então, o que queria acontecer? Morte. Tá certa. Então, a Bíblia fala, ai daqueles que se levanta contra o escolhido de Deus, contra o ungido do Senhor. Está procurando fogo para se queimar. Está procurando momentos difíceis para passar. Porque eles poderiam estar livres dessa. Mas eles quiseram perseguir Israel. E Deus não ia deixar por menos. Quer dizer para você, se você está na perseguição, Deus não vai deixar por menos. O diabo usa os seus adeptos para perseguir. Mas quando Deus entra em ação e Deus peleja pelos seus, Deus, ele afunda Faraó com todo o seu exército. Tem muita gente afundada porque toca nos ungidos de Deus. Tem muita gente perdendo tudo porque toca nos escolhidos de Deus. É fácil tocar em quem não pode reagir. É fácil falar mal de quem não pode falar mal de você. Mas difícil acertar as contas com Deus. Difícil acertar as contas com o Senhor. E Faraó pensou que ele, sendo Faraó, ele tinha um grande exército, ele iria massacrar Israel. E foi tudo ao contrário. Foi o Deus de Israel que massacrou um exército de Faraó. Então, a Bíblia fala assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Vai perder tudo mesmo. Né? Aquele que pensa que não tem mais nada para perder, se perseguir aquele que é de Deus, vai perder mesmo, e vai perder feio, porque quem peleja é o Senhor. Aleluia, Deus. Juízes, capítulo 16, versículo 25 a 30. Com o coração cheio de alegria disseram, mandai vir Sansão para nos divertir. Assim trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o puseram em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixai-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que me encoste nelas. Ora, o templo estava cheio de homens, mulheres, também ali estavam todos os líderes dos filisteus, e sobre o telhado havia uns 3.000 homens e mulheres. Vendo Sansão que os divertia, então clamou Sansão ao Senhor seu Deus, peço-te que te lembre de mim, e fortalece-me agora, só essa vez, ó Deus, para que uma vez só me vingue dos filisteus, pelos meus 2 olhos. Então abraçou Sansão com as 2 colunas centrais, sobre as quais o templo estava firmado, apoiando-se em uma com a mão direita, e na outra com a esquerda, disse Sansão, morra eu com os filisteus. Então se inclinou com força
E o templo caiu sobre os líderes e sobre todo o povo que nele estava. Foram mais os que matou na sua morte dos que o que mataram na sua vida. Então, Sansão era nazireu de Deus, escolhido para ser juiz do seu povo Israel. Mas ele se deixou se levar pela paixão e foi enganado por Dalila. E o que aconteceu? Os filisteus furaram seus 2 olhos e fizeram dele escravo. Então, ele já não tinha mais nada para perder, porque tudo que ele tinha, ele já tinha perdido. Ele tinha perdido o nazireado, que ele era nazireu de Deus. Ele tinha perdido a força que Deus tinha na vida dele. Ele tinha perdido os olhos. Ele agora tinha perdido a liberdade. Ele era escravo. Então, na mente dele, no pensamento dele, ele não tinha mais nada para perder. Ele já tinha perdido tudo. E naquele dia, ele estava lá no cárcere. E aí os filisteus que estavam naquela grande festa em celebração ao seu deus Dagom, mandou chamar ele para que os divertisse, para que eles rissem, escarnecessem da desgraça na vida de Sansão. E Sansão veio todo humilhado, ridicularizado, escravizado, sem força, debilitado, fracassado, esmagado ali, para servir ali de uma peteca na mão deles. E quando Sansão se viu nessa situação, qualquer uma outra pessoa pensaria que não teria mais nada para perder. Pensaria que não teria mais nada. Mas Sansão se recordou que ele poderia estar ali, um trapo humano, mas que ele tinha algo com Deus. Ele era um nazireu. O seu nascimento não foi qualquer nascimento. O Senhor tinha um plano com a vida dele. E quando ele escutava os gritos de escárnio, quando ele escutava as risadas, a humilhação, talvez até o chicote, não sei, ele colocou o seu pensamento no céu, como a única esperança que ele tivesse, como a única porta que pudesse se abrir, não existia outra. Quem iria livrar ele ali, naquele tempo cheio de filisteus, inimigos dos hebreus? A única esperança que houve na vida dele é que o Senhor o recebesse de volta, como o seu filho, como nazireu de Deus. Que verdadeiramente, novamente, nem se fosse por uma única vez, ele pudesse receber o contato de novo com Deus e atar a sua aliança com o Senhor. Era só o que restava na vida dele, porque praticamente ele perdeu tudo. Ali não tinha Dalila. Ali não tinha os carinhos da mulher. Ali não tinha prostituta. Ali não tinha mais a carnalidade. Ali não tinha mais a fama. Ali não tinha mais a exaltação. Ali não tinha mais nada. O que sobrava para Sansão? Escárnio, afronta, tristeza, angústia, dor, gemido. Nesse momento terrível da vida dele, foi um momento que, de novo, nasceu dentro dele. Recanamai. Talvez você ache que a tua vida está acabada, que a tua vida está arruinada, está desgraçada, a tua vida está um inferno, a tua vida está uma tribulação, que não tem saída, que não tem motivo para viver, que não tem alegria de mais nada, que ninguém pode te livrar, que ninguém pode fazer nada por você, que até você te odeia, você tem vergonha de você, de ver a pessoa que você se tornou, de ver a sujeira que você fez.
Urabachuribecai. Mas Sansão naquele momento ele disse: Senhor, uma única chance. Se o Senhor me der uma única oportunidade de reatar nossa aliança, eu perdi tudo. Tudo que uma pessoa possa imaginar e desejar nessa vida, eu perdi. Mas eu não quero morrer sem ter a minha aliança contigo. Eu não quero findar os meus dias sem cumprir o meu ministério. E o Senhor me levantou como juiz em Israel para dar cabo aos filisteus. Então nem que seja com a minha morte, mas eu quero cumprir. Já que força eu não tenho mais, beleza eu não tenho mais, robustez não tenho mais, meus olhos eu não tenho mais. Então que eu possa cumprir a minha tarefa, e eu possa vingar os meus olhos, e eu possa fazer aquilo que o Senhor me escolheu, nem que se seja no momento mais difícil, do jeito mais difícil e mais complicado. Mas eu quero fazer, Senhor. Eu sei que eu errei, eu sei que eu perdi tudo, eu sei que eu não tenho mais chance, não tenho mais oportunidade, mas a última que o Senhor me dá, Orabassurikai, que eu venha agora atar aliança contigo, Senhor. Deus fala com você, que tem perdido tantas coisas nesta vida, que tem andado por caminhos tão distantes da presença de Deus, que tem procurado tantas aventuras e só tem levado pior, tem sido enganado, tem vivido de ilusão, de fantasia. Você pensa que não tem mais nada para perder, mas você tem sua alma. E a sua alma vale mais que o mundo inteiro. Sansão podia não ter mais condições de ser um grande homem. Não tinha mais condições de apresentar a sua força. Mas dentro dele tinha uma alma que reconhecia o seu pecado, que reconhecia o seu erro e que ele queria fazer aliança com Deus antes da morte. Urabachuribicai. Então a melhor coisa que a pessoa faz quando já não tem mais nada para perder é atar sua aliança com Deus, porque Ele vai salvar sua alma. Quantos que a sua alma são salvas na última hora, no último instante de vida, minutos antes da morte chegar, que a pessoa reconhece ao Senhor, e o Senhor ceifa aquela alma, e ela parte para os braços do Pai. Então não pensa que não tem mais nada para perder, porque tem a sua alma. A sua alma tem dono, e você precisa estar com Deus. Não vai fazendo as coisas assim para destruir você mesmo, não. Não vai pensar que a morte é a solução, porque a morte não é a solução. A solução é você reconciliar com o Senhor e resgatar sua alma. Alabassuri calabalaia, erabachuri calabas. 1 Samuel capítulo 28, versículo 4 a 8. Ajuntaram-se os filisteus, vieram se acampar em Sunem. Reuniram Saul e todo Israel, e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profeta. Então disse Saul ao seu servo, buscai-me uma feiticeira, para que vá a ela e a consulte. Disseram-lhe o seu servo, em Endor há uma mulher que é feiticeira.
Assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens de noite. Chegara a mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhe pela feitiçaria e me faça subir aquele que eu disser. Então Saul, ele já tinha se afastado da presença de Deus. Ele já tinha desviado já. E aí, quando os filisteus se ajuntaram para guerrear contra ele, ele viu a hora do pega mesmo, do quente, ele começou a buscar Deus. Aí, ele pediu resposta, que Deus falasse com ele, através do Urim, através do Tumim, através dos profetas. Mas Deus não falou, Deus se calou. Porque Deus já tinha falado muito com ele antes. E ele não tinha dado ouvido e nem crédito à voz de Deus. Então ele falou assim: já que Deus não me responde, então eu vou atrás de uma feiticeira. Foi atrás de uma necromante e foi pedir um conselho para que ela fizesse voltar a Samuel. Assim, no pensamento dele, ele achava que era Samuel. Para que ele pudesse saber a respeito daquela batalha. Então, irmãos, Saul, ele achava que não tinha nada mais que perder. Porque ele sabia que o Senhor se tinha afastado dele. E ele estava diante do inimigo. E agora? A Bíblia fala assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Porque se tiver na mão do diabo, o Senhor tira. O Senhor resgata, o Senhor liberta. Agora, brincar com a cara de Deus é perca de tempo. É perca de tempo brincar com o Senhor. Aí Saul, ele falou: então, já que ninguém me responde, eu vou atrás de alguma feiticeira que possa me responder. Porque já que o Senhor não fala mais comigo. 1 Samuel 31, versículo 3 a 7. A peleja agravou-se contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e ele muito temeu por causa dos flecheiros. Disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e mata-me com ela, para que não venham esses incircuncisos e me matem, e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim Saul, seus 3 filhos, o escudeiro e todos os seus homens morreram, juntos naquele dia. Vendo os homens de Israel, que estavam do outro lado do vale, e os que estavam a leste do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, abandonaram a cidade e fugiram. E vieram os filisteus e habitaram nelas. Então, Saul foi buscar a feiticeira. Deus, ele estava distante da presença de Deus. Ele foi enfrentar uma guerra tremenda. Chegou lá, os flecheiros apertaram contra ele, ele viu a morte nos olhos. E aí, para ele não ficar meio morto e meio vivo, ele falou para o seu escudeiro: me mata. Aí o escudeiro não quis matar, porque ele sabia que se ele matasse o rei, depois ele ia ter que dar conta para Israel. Aí ele temeu, ele não quis matar. Então o próprio Saul se lançou em cima da espada e ele mesmo se matou. Que coisa terrível, irmão. Uma pessoa quando pensa que não tem mais saída, uma pessoa quando pensa que não tem mais o que perder e acaba se suicidando. Que coisa terrível. Saul, ele se suicidou, ele se jogou em cima da espada e se matou. O seu escudeiro, quando viu que ele estava morto, também se lançou em cima da espada e se matou. Quer dizer, um abismo puxa o outro abismo. O que adiantou ele buscar feiticeiro, ele ir buscar outras coisas que não era o Senhor? Ele se deparou com a morte. Ele fez a pior bobeira da vida dele.
Porque se ele se humilhasse diante do Senhor, se ele se convertesse, se ele se voltasse para Deus, o Senhor o alcançaria com a sua misericórdia. Mas ao invés de buscar ao Senhor, ele foi buscar os feiticeiros. E depois, aqueles mesmos espíritos que ele foi buscar, fez com que ele se suicidasse e perdesse por completo tudo que ele tinha. Então, quantas pessoas que são levadas ao suicídio, porque eles se vê encurralado e não vê saída, e não vê motivo, e não vê nada, então Satanás começa a lhe pressionar como se a única saída fosse tirar a vida. Repreendido em nome de Jesus Cristo, porque tirar a vida nunca foi solução, né? Tem pessoa que fala assim, se eu morresse parava de sofrer. Será que para de sofrer mesmo? Porque a vida começa depois da morte. Depois da morte, ou você está com o Senhor, ou está com o inimigo. Então, como que faz? Mas o inimigo fica, tira a vida, se mata. É a solução. Enquanto que a pessoa não vai e faz, o diabo não para de turmentar a sua mente. Que trágico, né? Que terrível. E muitos estão nessa situação. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 3 a 5. Davi mandou tomar informações sobre ela. Disseram-lhe, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu? Então Davi enviou mensageiros para trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela. Ela já se tinha purificado da sua imundícia. Então ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. É simples assim. Estou grávida. Então Davi, o rei, quando ele viu Betseba tomando banho, se banhando, lá do alto, lá da sacada do seu palácio, ele viu lá embaixo Betseba tomando banho. E ele, com os olhão. Aí ele mandou perguntar quem que é aquela. Eles deram toda a informação que ele precisava. Ela é filha de Eliã e mulher de Urias, que eram 2 soldados dele. Né? Filha de Eliã, que era um soldado, e mulher de Urias, que era outro soldado. Ela é casada. Mas ele disse, não tem nada não, pode ser casada mesmo. Manda trazer ela, né? Porque hoje ela está preparada, fez todo o procedimento para ter uma boa noite, né? Então, manda trazer ela que ela está no ponto da agulha, né? Ele viu ela tomar banho, se limpar e toda aquela coisa toda, né? Com as rosas, com isso, com aquilo outro. Simples assim. Nem ela lembrou que existia Deus. Nem ela lembrou de nada. Só pensou no seu egoísmo. Ela foi, teve a noite com ele, depois mandou de volta para casa dela, né, vai embora, já serviu, vai embora. Aí ela manda notícia pro rei, querido, estou grávida. Aí o rei fica louco. Porque ela poderia ser apedrejada, né? E ele, o que queria acontecer com ele? Ele era rei, mas ele ia ficar difamado, né? Ele ia perder muita coisa. A moral dele ia lá embaixo, né? Então, o que ele vai fazer? Ela está grávida, né? Porque na hora de aprontar, é fácil, né? Não importa se é casada, se é casado, não importa se é esse, aquele outro, mas e depois que tiver uma criança no jogo? Né? É só uma noite, é só uns momentos, é só uma horinha, é só sair um pouco, distrair a cabeça, é ter, como que fala, ter uma carninha nova, fresquinha, né? E depois a criança. Porque geralmente quando acontece essas coisas, sempre vem um fruto. Sempre vem um fruto. E aí o que Davi vai fazer?
Agora Davi começou a coçar a cabeça. O que eu faço agora? O que eu faço agora? A barriguinha vai começar a crescer. Ela é casada, né? Então, teu marido que pode ser o trouxa que vai passar por pai mesmo. Então, aonde que ele tá? Tá lá na guerra. Manda ele vir, porque aí, coitado, o sonso do Urias vai ficar como que ele é o pai, né? Sonso mesmo. Não vai saber, não vai descobrir nunca isso. Então, manda vir ele. Trouxe ele, embebedou ele e tal, e conversa vai, conversa vem. Mas ele sabia que ele era soldado, com a posição dele, ele nem quis ir na casa dele. Porque ele não estava em condições de ir para a casa dele. Ele sabia a responsabilidade que ele tinha. Então, os planos de Davi deu tudo errado. Então, como um abismo chama o outro abismo, então ele viu que não tinha solução, né? Ele pensou na mente dele que não tinha mais nada que perder, porque vai fazer mais o quê? Então, ele queria livrar a pele de Betseba, que ela poderia ser apedrejada se descobrisse. Né? Queria livrar a pele dele também, que seria um escândalo. Então, ele falou assim, então vamos aniquilar Urias, porque daí o espaço vai ficar livre, eu recebo ela como minha esposa, e ela tem seu filho, e ninguém nem vai saber. Né? Pode dizer que nasceu prematuro e de boa. Não é assim? Ele calculou lá com seus botões. Só que Deus estava contemplando todas as coisas, irmãos. Porque tem pessoa que acha que não tem mais o que perder, porque ele já colocou para perder tudo. Então ele quer destruir aquilo que é dos outros, o direito de outro. Que direito Davi tinha em acabar com a vida de Urias? Já não tomou a mulher dele? Tem pessoa que não é satisfeito só em tomar o que o outro tem. Quer derrotar a vida da pessoa mesmo. Quer aniquilar. Ele já não pegou Betseba? Já não abusou dela? Já não fez o que queria? Agora precisava matar Urias? Que era inocente nessa história? Mas é assim. Quando a pessoa acha que não tem mais nada que perder, então ele vai querer acabar com a vida do outro. Porque ele acha, na mente dele, ele acha que é uma solução. Mas ele está procurando algo mais pior ainda, está prejudicando mais ainda a situação. Porque esse fruto vai nascer. E na hora que nascer, todo mundo vai saber. Não vai ter como esconder. Não vai ter como esconder. Parece que é uma santinha, parece que é um santinho, homem casado, mulher casada e um relacionamento proibido. E ainda o coitado do homem tem que morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele tem uma mulher bonita e porque ele é fiel. Misericórdia, né, irmãos? O que ele mandou? O que ele mandou fazer? Ele mandou Joabe colocar ele na frente da maior batalha. Aonde a guerra estivesse mais e deixasse com que ele morresse. Saísse todo mundo de perto dele e deixasse ele para morrer. Quantos laços, né, irmãos? Quantos laços, quantas pessoas de olho naquilo que é seu, naquilo que é do outro. E muitas das vezes a arma cada precepada. E muitas das vezes é pessoa que é ungido de Deus. Interessante, né? Davi não era segundo o coração de Deus, homem ungido do Senhor, fazendo uma coisa maquiavélica dessa. Mas quando se fala de carne, irmão, não tem santinho nem santarrão. Quando se fala de carne, carne é carne. E a carne, quando ela age, só o sangue do Cordeiro de Deus. Urias perdeu a vida. Simples assim. Perdeu a vida por nada. Perdeu a vida porque tinha uma mulher linda, maravilhosa, poposa, gotosa, mas que o rei colocou os olhos e quis para ele. Então, quantas das vezes a pessoa arma laço contra a vida do outro, tenta prejudicar de toda maneira a vida do outro, às vezes com obra de bruxaria, de macumbaria, às vezes mesmo com maus intentos, só para pegar o que é do outro. Sendo que cada um tem aquilo que Deus lhe deu, aquilo que
que é para si, o que é para si é para si, o que é para o outro é para o outro. Mas as pessoas, eles não se satisfazem com o que ele tem. Ele quer pegar o que é do outro. Né? 2 Samuel capítulo 12, versículo 16 a 18. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou, e recolhendo-se passava a noite toda prostrada em terra. Os anciões da sua casa foram ter com ele, para o levantar da terra. Mas ele não quis, e não comeu com eles. Ao 7º dia, a criança morreu. Temiam os servos de Davi dizê-los que a criança era morta, porque pensavam, estando a criança ainda viva, lhe falávamos, mas não dava ouvido à nossa voz. Como lhe diremos que a criança é morta, ele poderá cometer um desatino. Então, morreu Urias, Davi casou com Betseba, tudo de boa, ela ganhou seu filhinho, tudo numa normal, e daí nasceu a criança. Aí o que aconteceu? A criança caiu enferma. Ficou muito doente a criança. Aí Davi entrou num propósito de jejum e oração e fez 7 dias de jejum por aquela criança. Mas não teve jeito. Deus recolheu a criança mesmo. Porque Deus não iria permitir. E ele ali fez jejum, fez oração e buscou, e clamou, e clamou, e clamou. Nada. Ao 7º dia a criança morreu. Aí os seus súditos ficaram com medo de falar para ele, porque a criança era morta, e de ele fazer uma loucura. Porque ele estava muito apegado àquela criança. Então, irmão, aquele que comete aquilo que é desagradável a Deus, Deus cobra, irmão. Deus cobra. Não estou dizendo que vai matar, nem que vai acontecer isso ou que vai acontecer aquilo. Mas muitas das vezes Deus toca naquilo que a pessoa mais ama. Né? Porque Deus é justo. Deus é justo. Não estou falando que, como se diz, a criança tem culpa. A criança não tem culpa de nada. A criança é um inocente. Né? Ela não pediu para vir no mundo. É verdade? Mas aquele que cometeu o ato, ele é culpado da sua injustiça. E Deus vai requerer dele. Deus vai requerer. Porque, irmão, a pessoa fazendo tudo certinho, ele já paga um preço. Imagina ele fazer tudo de qualquer maneira, de qualquer jeito. Ele vai pagar preço caro, caríssimo. Caríssimo. Então, foi assim na vida de Davi. A criança morreu, não teve jeito. Depois que a criança morreu, ele se levantou e adorou a Deus. Eles pensaram que ele ia cometer um desatino. Mas ao invés disso, ele foi para a casa de Deus. Aí sim, aí volta o Davi, que se humilhou na presença de Deus, que reconheceu suas falhas, que buscou do Senhor o perdão para o seu pecado. Que ele falou, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo, não afasta de mim o teu Espírito Santo, torna dar-me a alegria da tua salvação. Pediu perdão para que o Senhor perdoasse as suas transgressões e se humilhou diante do Senhor e alcançou graça no seu arrependimento. 1 Reis, capítulo 18, versículo 24 e 29. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio do fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu, é boa essa palavra. Disse Elias aos profetas de Baal, escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muito. Invocai o nome do vosso Deus, mas não lhes acendai fogo. Tomaram o novilho que lhe fora dado e o prepararam. Então invocaram o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia, dizendo, Baal, responde-nos. Mas não houve resposta, ninguém respondeu. E saltavam ao redor do altar que tinha feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo, clamai em alta voz, pois ele é Deus. Talvez esteja pensando, ou tenha alguma coisa que fazer, ou que planeja alguma viagem. Talvez esteja dormindo e necessite de que o desperte. Assim eles clamaram em alta voz, se retalharam com faca, com lanceta, conforme o seu costume.
até se derramarem sangue, até a hora da oferta de cereais, mas não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Então, quando Elias chamou ali para que houvesse aquele desafio entre os profetas de Baal, ele disse, prepara o altar e pode preparar um novilho, colocar o Deus que responder com fogo, isso é Deus. Este é o Deus verdadeiro. Vocês, como são bastante, vocês podem clamar primeiro. Eu fico por último. E eles clamaram, eles clamaram, eles clamaram, eles se cortaram, eles rasgaram, eles derramaram sangue e clamaram. Aí Elias começou com a chacota, né? Elias começou, clama mais alto, grita mais alto. Quem sabe o seu Deus está descansando, quem sabe ele está viajando, quem sabe ele está pensando. E ali eles só vendo, e eles lá, ô Baal, e se cortava, responde Baal, e nada de Baal responder. Então, quando a pessoa pensa que não tem mais nada que perder, e clama a um Deus que não tem poder, acaba perdendo tudo mesmo. Porque eles estavam clamando a um Deus que não é Deus. Estavam clamando a um Deus que não tem poder de fazer nada. Então, todo aquele clamor deles era inútil. Tudo aquilo que eles pediam era inútil. Todo o sangue que eles derramavam era inútil. Todo esforço que eles faziam era inútil. Por quê? Eles não estavam clamando ao Deus verdadeiro. Mas eles estavam clamando a um Deus que não existe, a um Deus que não é Deus. E Elias zombava e disse, ele deve estar pensando, deve estar viajando, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele está com alguma visita, ou está fazendo alguma coisa, clama mais alto, quem sabe o vosso Deus escuta. Então, coitado daquele que pensa que não tem mais nada que fazer, nem que perder, e ainda clama a um Deus que não tem poder de fazer nada, está morto. Está perdido. 2 Reis, capítulo 7, versículo 3, 6 e 7. 4 homens leprosos estavam na entrada da porta, os quais disseram uns aos outros, para que estaremos nós aqui sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos-nos ao acampamento do Ciro, nos rendamos, e se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Levantaram-se ao anoitecer para ir ao acampamento do Ciro. Chegaram eles à entrada do acampamento. Não havia ali ninguém, pois o Senhor fizera ouvir no acampamento dos Círios um barulho de carro, de cavalo, como o som de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros, vede, o rei de Israel alugou os reis dos Heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Por isso levantaram-se e fugiram ao anoitecer, abandonando as suas barracas, os seus cavalos, os seus jumentos, deixaram o acampamento como estava e fugiram para salvar a sua vida. Então Samaria estava rodeada pelo exército inimigo e tinha 4 leprosos que estavam na porta de Samaria. E eles disseram, se nós ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós entrar na cidade, vamos morrer de fome ou de peste. Então, se nós ficar, nós morremos. Se nós for, nós morremos. Então, vamos fazer alguma coisa. Vamos nos render ao inimigo. Vamos lá, render ao exército. E se eles nos deixar viver, nós vamos viver. Se ele não nos deixar viver, simplesmente vamos morrer. Morrer por morrer, então vamos tomar uma decisão. Então eles pensavam que não tinha mais nada para perder. Se fosse morte, de todo jeito ia ser morte. Ou mais antes ou mais depois, de todo jeito eles iam morrer mesmo. Então eles tomaram a atitude de ir. Quando eles tomaram essa atitude de ir até o exército dos inimigos, eles usaram a fé. E neste usar de fé, o Senhor fez que os passos deles faziam um grande ruído, um grande barulho, que
Quando eles escutaram lá, eles pensaram que eram exércitos que vinham, né? Que Israel tinha alugado outras nações, outros exércitos para pelejar contra eles. Então, eles desesperados, pegaram e fugiram e abandonaram tudo o que eles tinham. E quando aqueles leprosos chegou ali, uma barraca, não tinha ninguém, tinha comida, tinha bebida, tinha ouro, tinha prata, eles foi pegando, guardou, amontoou, escondeu, comeu, encheu bem a barriga, depois conversou um com o outro. Esse dia é dia de festa, é dia de alegria. Nós não fazemos bem em ficar só para nós. Vamos falar para a cidade também todo o despojo que nós conseguimos. Né? Então, quando não tinha mais nada que fazer, e na mente deles, eles pensavam que não tinha mais nada que perder, eles usaram a fé. E eles foram. Neste momento que eles foram, né? Ou era tudo ou nada. Eles sabiam que se eles deixassem viver, eles iam viver. Se eles não deixassem, certamente eles iam morrer. Então, através dessa fé que eles tiveram, eles conseguiram, né, ficar ricos, porque ali ele conseguiu ouro, conseguiu prata, conseguiu alimento, conseguiu muita coisa. Né? Então, a fé. No momento da emboscada, no momento do aperto, no momento da cruz ou da espada, no momento do labirinto, é a fé. A fé é a única saída. 2 Reis, capítulo 19, versículo 1 a 6. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco, entrou no templo do Senhor, enviou-lhe aqui o mordomo, Sebina, o escrivão, e os principais dos sacerdotes cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de humilhação, de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para os dar à luz. Bem pode ser que o Senhor, o teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o Senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor, o teu Deus, ouviu. Portanto, faz oração pelos que ainda sobrevivem. Quando os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Então, quando Rabsaque fazia ameaças ao rei Ezequias, ele se viu num apuro tão grande. Ele disse que era chegada a hora do parto e a mãe não tinha força para ter os filhos. Quer dizer, de tanta dor, de tanta angústia e de tanta aflição. O que ele fez? Entrou na casa do Senhor e mandou buscar o profeta Isaías. Pedir para que ele orasse, para que ele clamasse por eles. E quando os servos chegaram até o profeta Isaías, o profeta Isaías entregou para que não temesse, né? Mas que ouvisse as palavras do Senhor e não as afrontas do rei da Síria. Que desse crédito à voz do Senhor. Não temesse, não temesse. Então, irmãos, aqui Ezequias falou, é dia de angústia, de vitupério, de aflição. É a mesma coisa com a mulher quando está para dar à luz a um filho, de tanta dor, de tanta agonia. Então, o que fazer? Não temer, confiar em Deus. É a única saída. Se você não temer, confiar no Senhor, você vai vencer. Caso contrário, você vai dar tudo por perdido. Você vai achar que está tudo perdido. Né? Então, é a confiança no Senhor. É que nem o Senhor diz, não temas, eu estou contigo. É crer que o Senhor está contigo. É crer, é buscar fortaleza em Deus. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu o acampamento dos assírios, 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos estes eram cadáveres. Então Deus enviou um único anjo que matou 185.000 sírios. Um único anjo
O Senhor enviou e matou toda essa quantidade de sírios e deu vitória a Ezequias, né? Quão grande ele é o Senhor. Isaías 38, versículo 1 a 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor: ah, Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Eu te livrarei das mãos do rei da Síria. A ti, esta cidade, eu defenderei esta cidade. Então a palavra do Senhor fala que Ezequias caiu numa enfermidade mortal. E Deus ainda mandou o profeta Isaías lá e falar: põe em ordem a tua casa, porque vai morrer, não vai viver. Então quer dizer, era um beco sem saída. Não só ele achava que estava tudo perdido, estava perdido mesmo. Porque o profeta falou para ele: põe em ordem a tua casa, você vai morrer. Então Deus falou que ia morrer. Mas o que ele fez? Ele não pensou que estava tudo perdido. Ele virou para a parede e ele chorou, orou, clamou ao Senhor e falou: Senhor, eu andei na tua presença, Senhor, tem misericórdia. E chorou ali, e orou e confessou diante do Senhor. E o Senhor mandou novamente Isaías voltar até ele e dizer assim: ouvi tua oração e vi tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus anos 15 anos de vida. Então, não pensa que por causa da enfermidade não tem mais jeito. Por causa da enfermidade está tudo perdido. Porque o Senhor pode acrescentar os dias de vida. O Senhor ainda pode dar vida, o Senhor ainda pode trazer a cura, mesmo que por aí era enfermidade para morte, mesmo que era uma coisa que era para morrer mesmo, mas se você clamar, buscar, orar, se humilhar na presença de Deus, Deus ele pode acrescentar os anos de vida, porque Deus tem feito tanto isso, Deus tem feito na minha vida e na vida de tantos. Isaías 30, versículo 2 assim: que descem ao Egito sem me consultar, para se fortificar com a força de Faraó, e para se refugiarem na sombra do Egito. A proteção de Faraó, porém, será para vós motivo de vergonha, e a sombra do Egito vos trará confusão. Ainda que os seus líderes estejam em Zoan, e os seus embaixadores tenham chegado há anos, todos se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, que não traz ajuda nem proveito, antes vergonha e zombaria. Então o profeta, profetizando, ele diz: não ponha confiança no Egito, não, porque não vai servir de nada, não vai trazer benefício nenhum. Coloca a confiança em Deus. Às vezes a pessoa está ali pensando que já está tudo perdido e coloca a confiança no Pedro, no Zé, no Mané, naquele outro. Em vez de colocar a confiança no Senhor, acaba perdendo tudo mesmo, acaba indo tudo de água abaixo mesmo, porque a nossa confiança tem que estar em Deus, irmão. Deus é a única solução para a nossa vida, né? É o único socorro para a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 2 a 6. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Logo pela manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que eram Jesus. Então Jesus lhe disse: filho, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhe ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, então já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixe.
Então, depois que Jesus morreu, os discípulos acharam que não tinha mais nada que perder, porque já tinha perdido tudo que era um mestre. Então, eles resolveram voltar de novo para a pescaria, só que eles não conseguiram nada. Foi uma noite perdida, a noite inteira lutando para conseguir e nada. Pela manhã, o mestre aparece e faz o grande milagre na vida deles. Né? Então, muitas vezes a pessoa, na hora da tribulação, na hora da desilusão, na hora da tristeza, ele dá tudo por perdido. Né? E aí ele fica ali maiando trigo no lagar, aí ele fica ali maiando em ferro frio, fica ali uma coisa que não dá, e que não dá, e que não dá. Mas quando Jesus chega, Jesus muda toda a história. Né? Então, só Jesus pode mudar o curso da nossa vida. Lucas, capítulo 8, versículo 43 e 48. Certa mulher que tinha uma hemorragia, havia 12 anos, e gastara com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém podia curá-la. Chegando por trás dele, tocou na borda da sua roupa, e logo parou a hemorragia. Disse Jesus: quem tocou em mim? E negando todos, disse Pedro, e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem tocou em mim? Disse Jesus: alguém tocou em mim. Senti que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia esconder-se, aproximou tremenda e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe diante de todos o povo, porque havia tocado nele, e como logo fora curado. Então ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te curou, vai em paz. Então, a mulher do fluxo de sangue já tinha tudo por perdido. Na mente dela, não tinha mais nada que perder. 12 anos ela gastando com a medicina. 12 anos ela sangrando. 12 anos ela naquela hemorragia. 12 anos ela apartada porque ela não podia estar junto com as pessoas, porque naquele tempo a pessoa que estava com fluxo de sangue não podia estar no meio das pessoas, tinha que estar separado. Então, ela vivendo uma vida de isolamento, 12 anos. Então, para ela não tinha mais nada que perder. Então, ela reuniu as últimas forças que ela tinha e disse: agora eu vou tentar a última coisa. Eu vou ver se eu pelo menos toco com as últimas forças no mestre, para que eu possa obter a minha cura. Porque se eles me descobrirem que eu estou ali, eles podem me apedrejar, porque eu estou com fluxo de sangue. Mas eu vou fazer, nem que seja a última coisa. Se é para morrer, então que eu morra. Mas se é para mim ser curada, eu vou ser curada. Ela levantou com as suas poucas forças e foi. E ela não conseguiu pegar, mas ela conseguiu tocar. E quando ela tocou, ela foi curada. Só que ela ficou caladinha, com medo de ser apedrejada. Mas Jesus parou e perguntou. E aí aquela mulher começou a tremer de medo, porque poderia ser apedrejada. Mas quando ela viu que estava curada, ela teve fé. E ela falou: Senhor, foi eu que te toquei. O Senhor disse: vai em paz, a tua fé te curou. Então, ela teve uma atitude de tocar em Jesus. Então, quando nós vemos que está tudo perdido, que está tudo acabado, que não tem mais para onde sair, toca em Jesus. Toca nele pela fé, que você vai ver se ele é ou não é, se ele faz ou não faz. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. A filha de Jairo também, né? Ela estava doente, o seu pai foi em busca de Jesus. Quando ele estava com Jesus, eles disseram: oh, não incomode mais o mestre, porque tua filha já morreu. Que decepção. Ela já morreu, não tem mais nada que fazer. O que Jesus disse? Ela não está morta, mas dorme. Jesus disse: não temas, crê somente, e ela será curada. E ele creu e recebeu. A sua filha, verdadeiramente, ela ressuscitou, porque ele creu. Então, não tinha mais saída. A menina já estava morta, mas ele creu. Então, não sei qual a situação, se é situação de morte, se é situação de enfermidade, se é situação de dor, seja o que for, crê somente.
todo aquele que crê, né, ele recebe. Tudo é possível, aquele que crê. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 16 a 26. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Respondeu ela: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tens razão em dizer que não tem marido, pois já tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram nesse monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem do judeu. No entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, importa que os que adorem o adorem em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu sou o que falo contigo. Então, quando Jesus pediu água para aquela mulher, e ela deu água para ele, ela disse: como sendo judeu, me pede água sendo samaritano? Ele disse: se tu soubesse quem fala contigo, tu pediria e eu te daria água viva. Ela disse: mas como tem água viva? Não tem como tirar, e o poço é fundo. Aí o Senhor falou, ela falou assim: me dá desta água. O Senhor falou assim: vai, chama seu marido. Ela disse: eu não tenho marido. O Senhor disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos, e o que tem agora não é teu. Quer dizer, na mente daquela mulher, ela não tinha mais nada para perder, porque ela já teve 5 relacionamentos, e nenhum dos 5 deu certo. Ela já estava no 6º relacionamento. Então, como que poderia ter uma mudança na vida dela? Mas Jesus, ele disse, ele é o Messias, e se ela cresce no Messias, ela poderia tomar dessa água. Então, não sei a situação da sua vida, a sua história, que você tem passado, mas seja ela qual for, não pense que está tudo perdido. Jesus, ele pode dar um novo motivo para a sua história, para a sua vida, para a sua situação. Ele pode transformar todas as coisas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 a 18. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Eu também guarda-te dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me deu assistência na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isso não lhe seja cobrado. O Senhor, porém, esteve ao meu lado, me apoiando, me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação, me ouvissem todos os gentios, e fiquei livre da boca do leão. Então, Paulo ele diz assim, que Alexandre, o latoeiro, causou muitos males, e resistiu às palavras dele, e ninguém deu assistência para ele, na defesa dele, ninguém defendeu ele, todos desampararam ele. Mas Paulo diz assim, que o Senhor esteve constantemente do lado dele, apoiando, fortalecendo, para que através dele fosse cumprida a palavra da pregação, e ele ficasse livre da boca do leão. Então, não pense que está tudo perdido, porque Deus pode te livrar da boca do leão, Deus pode te livrar de todo este mal de perseguição. E para terminar, vamos ler Judas, versículo 21. Conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo na vida eterna. Amém? Então, conservai no amor de Deus. Conserva o amor de Deus. Não pensa na sua mente que está tudo perdido, que não tem nada para perder, porque Deus é aquele que pode fazer muito na tua vida. Amém? As horas já se foi, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te dou graça, Senhor, por mais esse instante de calabacilianda, ore calamasturi alabaxuri canta. Senhor, põe as tuas mãos de sangue, Senhor. Confirma as tuas bênçãos, Pai. Trabalha na vida de cada um.
Visita, Pai, aquele que está necessitando e derrama da sua graça, em nome de Jesus. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que você sentiu muita graça de Deus através dessa palavra. E você sentiu muito Deus falar ao seu coração. E Deus fala assim para você: não temer, mas crer que o Senhor vai entrar com uma providência muito grande e vai fazer algo lindo e maravilhoso no seu ministério, na sua vida. Para você saber que o Senhor fala contigo, por esses dias você foi afrontado, né, na cara, assim, alguém falou algo assim que te deixou até impressionado, de tanta ousadia que aquela pessoa falou, para te deixar mesmo ridicularizado. Mas o Senhor é aquele que te guarda, Ele toma conta de ti e Ele sabe da tua aflição. O Senhor me revela uma pessoa que você tem pensado em sumir, abandonar sua casa, abandonar o seu lar, abandonar a sua família, tantos pensamentos na sua mente, você acha que não dá mais certo, você acha que não tem mais jeito, mas o Senhor diz para ti, calabaçuriada, coloca a tua fé em ação e creia, porque o Senhor não vai te desamparar, o Senhor não vai te abandonar, o Senhor tem socorro e tem ajuda para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você só não saiu de dentro de casa porque aquele dinheiro que você tinha para receber, alabaçurianda, alamanai, não deu certo. Alabaçurianda, alamanás, alabaxuri, calamanai. O Senhor diz, alabaçurianda, busca alabaçurianda, porque posso fazer de calabaçuri, cantaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você se sente assim, como que você é rejeitado. Você se sente inferior. Há um sentimento de inferioridade na sua vida. Você sente uma rejeição muito grande. E tem dias assim que você chora. Você chora. Por qualquer coisa parece que te abala. E quando você menos espera, você está derramando lágrima. O Senhor diz assim que Ele tem resposta para ti. E Ele tem algo muito grande para trabalhar, que é para você colocar a tua fé nele e a tua confiança também. E buscar ao Senhor em oração, em propósito, porque o Senhor quer manifestar o seu poder. E o Senhor quer te dar a bênção de dar a volta por cima. Receba do Senhor. O Senhor me revela uma pessoa e você tem um parente de Calabaçurianda, com o nome de Suzana, Alabaçuri Calamanai. O Senhor está visitando essa pessoa e o Senhor está cumprindo o desejo do coração dela e o Senhor vai fazer ela conceber, e o Senhor vai fazer ela dar à luz, e o Senhor e Calabaçurianda, Alamanás, Alamanai, Assuri Calamanai, vai mostrar que Ele é Deus. Alabaçora e Calabai, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabaçuriana, quantas das vezes você falou para essa pessoa que só o Senhor pode fazer e que é para essa pessoa crer, e muitas das vezes ela não crê. Alabaçuri Calamanai, mas o Senhor é aquele que tudo pode fazer. Receba do Senhor e Calabai. Alabai, Ashuricanta. O Senhor me revela uma pessoa, alabaçurianda, que você gosta de mexer com animais, com cavalo, que você gosta de galopear, alabaçuricanda, alamanai, de passear no campo, alabaçuricalamanai. O Senhor diz, alabaçurianda, que tem visto o teu coração, e você tem colocado um propósito diante de Deus, que é um sonho antigo que você tem, mas você acha que é impossível se realizar, e o Senhor disse que Ele é o mesmo que opera, que operou antes e que opera hoje e que opera eternamente, que Ele fará na sua vida, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. O Heitor e o Melo, Alabaçuri Candaramanai, eles vieram até a tua casa e te fizeram a proposta, Alabaçuri Cantalamanai, e o Senhor diz assim, que grande é o agir de Deus na sua vida. Receba do Senhor e Calabaçuri Candarai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem uma causa na justiça e você está com muito medo, alabaçurianda. Mas o Senhor diz para você não temer, que o Senhor está entregando nas tuas mãos, Calamanai. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, alabaçuricanda, alabaste candarai. Por esse dia você até sonhou, alabaçurianda, que você estava conversando com o advogado. Receba do Senhor e calabaçurianda. O Senhor me revela uma pessoa que no trevo
perto da sua casa, aconteceu um acidente, algum tempo atrás. Alabassuri Candaramanai, Alabassuri Candarai. Mas desde esse dia, você perdeu a sua paz, porque aquilo não sai da sua mente, aquela memória, aquela coisa, aquela cena não sai da sua cabeça, e você tem procurado até o psicólogo Alabassuri Candarai. O Senhor diz que está entrando com a providência, está fazendo uma obra, e para tu ter certeza que o Senhor fala contigo, Alabassore Calabaste Cantaramanai. Você até pediu a Deus para você mudar de casa. Alabassore Candarai. O Senhor é Deus que está entrando com providência na sua vida. Receba do Senhor, Alabassore Canta. O Senhor me revela uma mãe, Alabassurianda Alamanai, que esses dias você estava com a bacia nas mãos, Alabassurianda Alamanai. Quando você viu que aconteceu algo com o seu filho, você saiu desesperada e até deixou cair a bacia, Alabassore Calamanai. Foi um dia terrível, você passou uma luta tremenda, Alabassore Calamanai. E até agora você está impactada com este mal súbito que aconteceu, Calabassurianda. Mas o Senhor diz que está entrando com providência, está repreendendo este laço, está dando a vitória, Alabassurianda, Alamassuricanda, Alamanai. E para tu saber que o Senhor fala contigo, o Senhor está visitando o Leonel, está tocando de Calamanai e normalizando aquilo de Calabastericai. Receba do Senhor. O Senhor me revela, Alabassuricandarai, uma mãe que tem um filho chamado Sérgio, Alabassuricandarabassorecandaramanai, e você está pedindo muito a Deus em favor do teu filho, porque o teu filho tem afastado dos caminhos do Senhor, e você tem preocupado demais de Calabassuricanta, Alamante onevasei de Camanassuri Calamanai. O Senhor diz para ti, continua clamando, porque o Senhor tem guardado e poupado a vida do teu filho, e o Senhor tem acrescentado os seus anos de vida, e tem repreendido o laço de morte, para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Por esses dias, quando um amigo dele chegou de Calamanai, você sentiu um forte arrepio, Alabassuri Calamanai. Recebe de Deus, Alabassur, Alabaxeira, Abacanda, Arabassorecai. O Senhor me revela uma pessoa que você precisa ter mudança na tua vida, porque da maneira que você está agindo, que você está fazendo, você não está agradando a Deus. Deus não tem se agradado, e o Senhor diz para você, muda o seu procedimento, muda a sua atitude, porque quero eu trabalhar, e quero eu cumprir as minhas promessas, e derramar da minha graça, e para você saber que o Senhor fala contigo, Alabassurianda, você fez algo que você não contou para ninguém, mas isso não sai da sua cabeça, e você sente a consciência acusada, Alabassurianda. O Senhor diz, confessa e deixa o pecado, porque o Senhor quer trabalhar na sua vida, Alabassurianda, Alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você dentro da tua casa, você não tem paz, você não tem alegria, você sai e você está bem, quando você chega dentro de casa é um inferno, Alabassurianda, Alamanai, Alabassuricandaраmanai. Tem dia que dá vontade de quebrar tudo, jogar tudo pro ar, né, com Manaia Suricai. O Senhor está repreendendo uma obra de bruxaria. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você encontrou algo no seu portão, Alabassuricandarai, mas você nem deu atenção para aquilo. O Senhor está desfazendo uma obra maligna. Receba do Senhor em nome de Jesus. Amém? Tem uma pessoa que o Senhor me revela que alguém deu algo para o seu animal, o seu cachorro, e ele está assim, muito mal mesmo, né? O Senhor está tocando e repreendendo, né, este algo que deram para o seu cachorro, Alamassuricanta, para matar ele, Alamassurianda, mas o Senhor está ponhando as mãos, Alamassuricandarabassuricai, e para você ter certeza, Alamassurianda, você está com o coração muito triste, porque a sua criança é muito apegada com esse cachorro. Amém? Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levanta a sua mão e fala, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida.
perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. O Senhor me revela uma serpente, um espírito de engano que quer enganar uma pessoa, seduzir para você sair da casa do Senhor e Calamanai. E essa pessoa está te mandando mensagem direto. Essa pessoa não sai do teu pé. Toda vez que você sai do trabalho, essa pessoa está te esperando. E o Senhor diz, vigia, vigia, porque tem laço armado. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassuri Candarai. Por esses dias, você ficou até mais tarde no trabalho, porque você ficou com medo de sair, porque você sabia que aquela pessoa estava te esperando. Receba do Senhor, Alabassurianda. O Senhor diz para você vigiar. Alabaste Calamai. Alabassurikai. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão e fala, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Glória a Deus, que Deus possa te alcançar, as mãos de Deus sejam estendidas sobre a sua vida e você não venha pensar que está tudo perdido e que não tem mais nada para perder, porque se tiver fé, tudo é possível. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, que você possa visitar. Você que ainda não é inscrito, possa se inscrever. Você que é inscrito, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor. Amém? Um forte abraço. Em nome de Jesus, eu tenho orado por todos vocês. Amém? Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.